Palmeirense, torcida que canta e vibra, beleza aí? Vamos gravar mais um vídeo aqui, contando uma coisa que muita gente já deve saber e eu acredito que a maioria não sabe. E por alguma razão, apesar de falarem bem do Palmeiras aí, porque não tem muita opção, né? Podem mentir também tão descaradamente, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas a mídia não fala algumas coisas, esconde outras coisas. E não estão falando algumas coisas, e eu vou falar para você aqui uma coisa interessante. A média de gols sofridos pelo Palmeiras é inferior à da elite do futebol europeu, tido como o melhor futebol do mundo. E aí vem aquela declaração do Felipe Melo, né? Eu gravei um vídeo falando sobre. Ninguém é convocado do Palmeiras para a seleção, né? Porque a Europa é o futebol maravilhoso. É mais fácil ficar sem tomar gols no Brasil do que na Europa, né? Teoricamente. Segundo eles, os zagueiros que estão na Europa são melhores, mas se você pegar os zagueiros da seleção brasileira, os números deles não estão melhores que os zagueiros que estão no Brasil, né? Não vou citar nomes, né? E os volantes e por aí vai. Quer dizer, os não mentem, né? Agora, fica no achismo aí, né? Aí se você fica no achismo, eles vêm com estatística. Quando a gente não tá com os números tão bons, mas a gente vê o que tá acontecendo, você olha pros caras, você vê, esse cara joga demais. Aí eles vêm com estatística, aí arruma um plano tático, faz a mesa tática, a gente tira tema, vem com tudo. Vamos lá então. Mídia de gols sofridos pelo Verdão é inferior até da elite europeia. Vamos lá então para a notícia. Desde que o técnico Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do Palmeiras há quase um ano, o gaúcho deu mostras de que seu setor defensivo se tornaria uma prioridade em seu time. A zaga fortaleceu com o passar dos jogos, independentemente de quem fosse testado nas vagas. Com o time ajustado, o baixo número de gols sofridos se tornou destacante, o que não é habitual nem mesmo no futebol europeu. Neste ano, o Palmeiras disputou 33 jogos oficiais e foi vazado apenas 9 vezes, o que significa uma média de 0,27 gol por confronto. Ou seja, isso quer dizer que é menos de um gol sofrido por jogo, se você colocar na média. Em comparação com outros clubes brasileiros, o Grêmio faz do Verdão com 34 partidas e 16 gols sofridos, uma média de 0,47. Na Europa, a média de sofridos pelos principais times das primeiras divisões de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália na temporada 2018/2019, que terminou recentemente, dá uma ideia da força do Alviverde, ainda que a temporada brasileira esteja na metade. Esse comparativo é contando a temporada brasileira 2019 com a média de 2019 da temporada brasileira com a temporada deles da Europa inteira, né, 2018, que é ali de agosto para dezembro e fecha em maio de 2019, praticamente junho de 2019. Maio porque não estão contando aqui Champions League. Olha só, o Manchester City, time inglês que menos sofreu gols na temporada, 3 títulos locais: Premier League, que é o campeonato inglês, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra, a FA Cup. Disputou 61 jogos oficiais e teve a sua defesa vazada 39 vezes, com média de 0,64. A Juventus da Itália, do Cristiano Ronaldo, sofreu 42 gols em 51 partidas, média de 0,82. O Atlético de Madrid da Espanha, famoso pelo forte sistema defensivo, é outro grande europeu com média muito superior à do Verdão. Em 51 jogos, o Atlético de Madrid tomou 44 gols, média 0,86 por jogo, ou seja, quase um gol por jogo. O Lille da França viu os adversários comemorarem 37 vezes nos 42 jogos que entrou em campo, uma média de 0,88. E o melhor alemão do ranking, sabe quem é? Não é o Bayern, por incrível que pareça, não é o Bayern que tem o melhor sistema defensivo ou melhor defesa da Alemanha, e sim o RB Leipzig, que sofreu 48 gols em 52 jogos. Esse realmente é quase um gol por jogo, né? Quase um gol por jogo mesmo. O último dos 20 primeiros clubes europeus neste quesito é o Tottenham, que chegou na final da Liga dos Campeões no ano 2000, neste ano, né, temporada 2018-2019, a final de 2019. O time inglês teve a sua defesa vazada
65 vezes em 58 jogos, uma média superior a um gol por jogo, a média aí de 1,12 gol por jogo. O fortalecimento defensivo do Palmeiras tem sido importante até mesmo para quebrar recordes e manter uma longa sequência de invencibilidade. O time não perde uma partida sequer no Campeonato Brasileiro há 32 jogos com o Felipão à frente da equipe, além de ter a melhor defesa do futebol brasileiro na atualidade. Para você ter uma ideia, a dupla titular do Palmeiras não sofre um gol há mais de 1.100 minutos. A dupla de zaga titular não sofre um gol há mais de 1.100 minutos. A dupla de zaga palmeirense titular, considerada titular, é formada por Luan, ex-Vasco e ex-seleção brasileira campeã olímpica, e Gustavo Gomes, atual seleção do Paraguai, titular da seleção do Paraguai, bom que se diga. E tem o goleiro Everton, ex-campeão olímpico pela seleção brasileira, na meta. Os volantes também são treinados constantemente para proteger os zagueiros. Filipão ainda tem Antônio Carlos e Edu Dracena como a segunda dupla para que não haja aí cansaço físico excessivo no decorrer da temporada diante de várias competições. Aí o Manchester City, olha só, as melhores defesas da Europa. As 10 melhores defesas da Europa. Média de gols, temporada 2018-2019. Lá a temporada começa no meio de um ano e termina no meio do outro. Certo? Por isso que é 2018-2019. É como se fosse do ano 2019 aqui no Brasil. Só que nós estamos na metade ainda e eles já completaram essa temporada. Então na temporada completa deles, tudo pode mudar. Mas estamos trazendo dados para você. Portanto, as 10 melhores defesas da Europa, média de gols da última temporada, que fechou em 2019. Manchester City, da Inglaterra, 39 gols sofridos em 61 jogos, 0,64. Liverpool, da Inglaterra, 38 gols sofridos em 53 jogos, a média de 0,72. A Juventus, da Itália, tem 42 gols sofridos em 51 jogos, 0,82. O Atlético de Madrid da Espanha, 44 gols sofridos em 51 jogos, 0,86. A Inter de Milão da Itália sofreu 44 gols em 50 jogos, 0,88 gol por jogo. O Lille da França sofreu 27 gols em 42 jogos, 0,88. Em sétimo lugar, o Chelsea, da Inglaterra, 58 gols sofridos em 63 jogos. E temos a média aí, o do Chelsea tem a média de 0,92 gol por jogo, quase um gol por jogo. O RB Leipzig, ou RB Leipzig, da Alemanha, tem 48 gols sofridos em 52 jogos, 0,92 de média, portanto aí por jogo, 0,92, quase um gol por jogo. O Getafe da Alemanha, da Espanha, o Getafe tem aí na nona posição 41 gols sofridos em 44 jogos. 0,93 de média. O PSG em décimo lugar, time da França, com 52 gols sofridos em 55 jogos, 0,95. Agora vamos ver as melhores defesas do Brasil. Mas antes eu vou relembrar para você, a melhor defesa da Europa é a do Manchester City, primeiro lugar absoluto, como melhor defesa de toda a Europa. Manchester City da Inglaterra, do Guardiola, do Gabriel Jesus, tem 39 gols sofridos em 61 jogos. Eles na temporada fizeram 61 jogos, tomaram 39 gols, 0,64 é a média deles, ou seja, quer dizer que por jogo tomaram 0,64 de gols. Não chegou a completar um gol por jogo, óbvio, porque a média é essa. Então, olha só aqui, teria que ter tomado 61 gols para ter tomado um gol por jogo. Como tomaram 39, eles têm a média de 0,64. Manchester City, 0,64 de média. Agora as melhores defesas do Brasil, média de gols em 2019. Primeiro lugar absoluto, Palmeiras, 9 gols em 33 jogos. A média do Palmeiras, 0,27. Vamos voltar no Manchester City. O Manchester City teve a média de 39 gols em 61 jogos, né? Então a média deles é de 0,64. 0,64. O Palmeiras tem menos da metade da média de gols do Manchester City.
Quer dizer que o Palmeiras precisaria tomar o dobro de gols. Precisaria tomar o dobro de gols. É inacreditável, olha só. E não chegaria. Se tomasse o dobro de gols, ainda estaria melhor que o Manchester City. Mesmo se estivesse tomando gol doidado aí. Palmeiras em primeiro com 9 gols em 33 jogos, a sua média é 0,27. O Grêmio em segundo com 16 gols em 34 jogos, a média 0,47. O São Paulo em terceiro, 22 gols em 31 jogos, média 0,71. O Palmeiras ficando em primeiro, o Grêmio em segundo, São Paulo em terceiro. O surpreendente Fortaleza tomou 22 gols em 31 jogos, com a média 0,71. Depois tem o Internacional, 25 gols em 34 jogos, sua média 0,74. O Avaí em sexto com 25 gols sofridos em 33 jogos, 0,76. O Corinthians, o time da bunda lá atrás, era para estar em primeiro pelo histórico, mas não. 38 jogos tomaram 29 gols, 0,76. É só o sétimo da confusão. O Bahia está em oitavo lugar com 31 jogos, né? 31 gols sofridos em 40 jogos, 0,78. E o Flamengo tomou 27 gols em 34 jogos, 0,79. Portanto, o Santos está na 10ª colocação no futebol do Brasil. 29 gols em 25 jogos. A sua média é 0,83. Principal aí, São Paulo é o terceiro time que menos toma gol no Brasil, 22 gols em 31 jogos, 0,71 é sua média. O Grêmio é o segundo com 16 gols em 34 jogos, 0,47. E o Verdão, Palmeiras com 9 gols sofridos em 33 jogos neste ano, apenas 2 derrotas, mais de 1.100 minutos, a dupla titular da zaga não toma gols. 0,27 é a média do Palmeiras com esses 9 gols sofridos nos 33 jogos de 2019. Seleção brasileira, nada, né? Seleção brasileira, quarto. Tá certo, então. Um abraço aí pro Tite e para todos os convocados aí. Tomara que eles vejam esse vídeo aí para eles sentirem-se aí jogadores que estão lá que não deveriam estar, que deveriam estar outros. Alguns deles, não todos. E é isso, deixa o teu like aí, se inscreva no canal, nesse canal e no outro que o link está na descrição, ative o sino bem aqui e lá para você ver as notificações sempre atualizadas. Não esqueça de comentar o que você acha aí desses números espetaculares, de ser a melhor defesa do mundo aí, né? Palmeiras, pelo menos comparando Brasil e Europa, não há o que discutir. Estatística, os números estão aí. Não há como o Tite, sequer o Tite, Edu Gaspar, contestarem isso. Ninguém vai contestar ou tá dizendo a história aí. Então pronto, acabou. Não basta que a gente olhe tecnicamente e vê os caras jogando, mas aí os números vêm e falam exatamente isso. Estão jogando muito. Pronto. Não ganhamos ainda o campeonato, a Libertadores, não ganhamos a Copa do Brasil, não ganhamos um outro campeonato brasileiro, mas pelo menos estamos aí caminhando para chegarmos próximos de chegar às finais e ganharmos esses campeonatos. No caso do Campeonato Brasileiro, continuar essa pegada aí, a gente quem sabe possa ganhar de novo aí, e dessa vez aí o 11º título do Campeonato Brasileiro. E é possível que provavelmente o time quase inteiro vai ser a seleção do campeonato se continuar nessa pegada, né? Porque como que vai mudar o time desse, né? Uma seleção jogando dentro do Brasil, né? Vamos lá então, deixa a seleção brasileira para lá que se... Muito bem, então, o que eu ia dizendo, o que está faltando? Você compartilha no WhatsApp, no Facebook, curte os links aí também, curte na descrição, tem link do outro canal, se inscreva lá, ativa o sino, se inscreva aqui, ativa o sino aqui também, comente se achou aí e não esqueça de compartilhar bastante aí para poder dar relevância no canal. Até o próximo vídeo aí aqui no nosso canal.